Vamos repercutir a nossa enquete do dia de ontem, então? Nossa enquete do dia de ontem, você está vendo aí, você que acompanha a gente nas nossas plataformas digitais, está vendo o resultado da enquete do dia de ontem. Nós repercutimos aqui a questão da saidinha, tal da saidinha temporária. Depois disso está repercutindo muito nacionalmente, todos os meios de comunicação aí repercutindo, cada um com o seu viés, né? É um mundo, hoje nós vemos um mundo de muitas narrativas, né? E tem situações aí que as narrativas fogem da realidade, né? Vivem um mundo também, um mundo virtual de narrativas, fugindo um pouco da realidade. Mas vamos lá, o que você acha? Então, foi a pergunta que a gente fez, que se os presos devem ter direito ao benefício da saída temporária. Olha, não, em hipótese alguma, foi a campeã das alternativas aqui no voto do nosso ouvinte. 85,2% não, em hipótese alguma deve acontecer a saída temporária. Sim, concordo com a legislação atual. Olha, ninguém colocou aqui que concorda com a legislação atual. Quando se fala de segurança, aqui a gente vê um tema que transborda a questão ideológica, né? Transborda, porque não tivemos ninguém que concorda com a legislação atual com relação à saidinha temporária. Então, olha aqui a gente descobriu um tema que vai além, que ultrapassa, que une aqui esquerda, direita, PT, PMDB, PL, que une direita e esquerda, porque é a questão de segurança. Pelo menos aqui na nossa enquete isso ficou muito evidente. E tem 14,8% que diz que sim, que desde que a legislação seja reformulada e mais rígida quanto à concessão, que também é uma alternativa que eu creio que deva ser essa, que deve ser aprovada aí pelo Congresso. Existe uma legislação já para apertar um pouco mais essa questão da concessão da saída temporária. E deve ser por aí o caminho. Mas 85,2% dizendo que não concorda em hipótese alguma com a saída temporária e 14,8% dizendo que sim, desde que a legislação seja reformulada e mais rígida quanto à concessão. Então, ficou evidente aqui que quando, pelo menos dentre a nossa audiência, que quando se trata de segurança pública, segurança das pessoas, está superada a questão da polarização. E olha, falando em segurança, Odair, a gente acende um alerta aqui para você, ouvinte do Repórter Cultura, em relação a um golpe que está sendo aplicado aqui na cidade de Timbó. Segundo informações de um ouvinte aqui da Rádio Cultura também, estão aplicando um golpe na internet através de locações falsas de imóveis aqui na nossa cidade. Um perfil falso utilizado no Facebook, através do Marketplace, anuncia o imóvel para locação com o valor do aluguel atrativo e o anunciante se diz ser o proprietário do imóvel. As fotos do imóvel e informações são todas divulgadas, são retiradas do site da imobiliária responsável pela gestão do imóvel. Depois, então, das pessoas entrarem em contato com o anunciante falso, ele solicita que seja feito um depósito de caução e, na sequência, diz que vai enviar o contrato. O falso anunciante diz ainda que está em viagem, que não pode comparecer no endereço para mostrar a casa aos interessados e orienta para que as pessoas retirem as chaves em um determinado local. Até o momento, cerca de 4 pessoas de Timbó foram vítimas desse golpe. As cópias das chaves estão sendo retiradas em chaveiros locais e orientado então pelo anunciante falso, que contratou ainda um serviço de chaveiro para trocar o cadeado e fechaduras da porta de acesso da casa, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel. Já foi aberto, inclusive, um boletim de ocorrência sobre esse fato e ainda a gente orienta aqui para pessoas que, porventura, tenham caído também neste golpe, além dessas 4 pessoas que já caíram, que procurem a delegacia civil e que abram o boletim de ocorrência. E caso identifiquem um anúncio falso ali no Marketplace do Facebook, também façam a denúncia na própria plataforma. Claro, né, tomar todo o cuidado com esses anúncios, preço abaixo de mercado, esse tipo de situação que o camarada não pode se apresentar, que tem que botar dinheiro na frente. Tem que botar dinheiro na frente. Toma cuidado nesses anúncios aí que você tem que pagar antes de ver qualquer coisa, mesmo que seja
que aparentemente pareça ser um negócio da China, um negócio bom. Fique ligado, gente, fique ligado, porque os golpistas estão aí, estão ligadíssimos para passar e tomar dinheiro aí das pessoas que estão, muitas vezes, não estão atentas a essa situação. Isso já é uma prática manjada já da pessoa, né? Principalmente litoral, acontece muito isso fim de ano com as locações aí de veraneio. Tem que ficar sempre ligado. Esse negócio de pagar antes de ter contrato, isso aí não existe, gente. Não caia nesse tipo de golpe. E olha, mais de 73 mil unidades consumidoras ficam sem energia na regional de Blumenau. A regional da Celesc em Blumenau ficou com 73.234 unidades consumidoras sem energia elétrica. Os dados são atualizados das 16 horas e 45 minutos de ontem, terça-feira, através do sistema online. Blumenau foi a cidade mais atingida, com 61.453 imóveis sem luz. Os bairros mais atingidos por lá, naquele horário, foram Itupava Central, Itupavazinha, Escola Agrícola, Vila Nova, Itupava Seca, Salto Norte e Texto Salto. Em relação às outras cidades da regional da Celesc, em Pomerode, 5.896 imóveis ficaram sem energia elétrica. As outras cidades foram Massaranduba, Doutor Pedrinho, Indaial, Luiz Alves, Gaspar, Timbó, inclusive, com 96 unidades consumidoras aí que foram afetadas, Benedito Novo e Rio dos Cedros. Isso tudo por conta de um poste aí de alta tensão, né, que caiu e foi derrubado pelas chuvas, pela tempestade na terça-feira. Na verdade, na segunda-feira de madrugada, né? Na segunda-feira ou na terça de madrugada, na segunda-feira à noite, aí em Blumenau. Em muitos bairros de Blumenau, a energia logo retornou, como foi o caso da Itupava Seca, onde tem a sede, e também o principal caso atribuído, então, a essa situação, claro, foi o temporal da tarde de segunda-feira, tarde e noite de segunda-feira, que deixou mais de 73 mil unidades consumidoras sem energia. E essa é uma situação, gente, que é recorrente no verão. E aí, quando acontece isso em regiões mais distantes ou quando uma região maior é afetada, a Celesc tem dificuldade, claro, não tem efetivo suficiente para uma situação emergencial e vai fazendo aí as prioridades. Então é necessário que nesse tipo de situação, que é recorrente no verão, a gente está vendo aí já essa semana quantos acontecimentos, né? Jaraguá, Pomerode, inclusive tem um ouvinte ali que mandou que Pomerode teve vento, teve granizo ontem também, Jaraguá do Sul, Doutor Pedrinho, no outro dia foi Vitimarsum, a região ali também de Ibirama, enfim, onde vai passando, né, vai causando esses estragos aí, e é necessário então, claro, o trabalho pronto da Celesc, mas também uma certa paciência, porque aí quando o bicho pega, não tem efetivo para correr para tudo que é canto, e a Celesc vai dando aí o seu jeito com as prioridades. A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina iniciou os trabalhos de reparo no asfalto de acesso à cidade de Timbó, além da solução de um ponto crítico de alagamento bem em frente ao Forte Atacadista, já carinhosamente apelidado aqui pelos timboenses e indaialenses por Forte Alagadista. O acesso a Timbó há tempo está com danos aí na infraestrutura viária, afetando significativamente a mobilidade e a segurança dos motoristas. Além da precária qualidade da via, o ponto de alagamento se tornou, é óbvio, um transtorno para a população local. A medida visa não apenas restabelecer a fluidez do tráfego, mas também prevenir futuros episódios semelhantes. Durante os trabalhos, o trânsito funcionará com alternância de sentidos e acompanhamento de equipes que orientarão o trânsito durante toda a duração dos trabalhos. O reparo continua ao longo dessa semana, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. O que a gente espera mesmo é que não seja só mais uma operação tapa-buracos ali, que seja feita alguma coisa com relação aos alagamentos que ocorrem seguidamente e por qualquer chuvinha. Qualquer chuva hoje, choveu,
já tem ali o alagamento no acesso a Timbó. Isso é uma situação que precisa ser resolvida. Então a gente espera que esse trabalho que esteja sendo feito ali não seja só uma operação tapa-buraco para deixar a via de rolamento em condições de uso, mas que também essa situação da infraestrutura do local ali, da drenagem da água seja resolvida. Olha, e mais de 1.000 crianças se perderam neste verão em Santa Catarina. Isso é uma situação que chama a atenção, aumenta de 12%. O Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina divulgou dados sobre a Operação Veraneio 23-24 nesta terça-feira. Segundo o boletim, no período de 16 de dezembro até dia 7 de janeiro, os bombeiros registraram 1.057 ocorrências de crianças perdidas. Na última temporada foram 937 casos neste mesmo período, o que representa um aumento de 12%. Os bombeiros pedem que os pais e responsáveis não deixem crianças sozinhas nas praias. Poxa, isso é uma situação que eu creio que não precisaria nem pedir. Olha só o que a gente tem tido aí de movimento no litoral catarinense nesse verão, né, nesses últimos dias. Então, conforme o boletim, alguns segundos, isso é verdade, isso pode acontecer afogamento em alguns segundos, se você perdeu da visão aí as suas crianças, e em alguns segundos são suficientes para acontecer uma tragédia. A indicação que os responsáveis podem solicitar pulseiras de identificação aos guarda-vidas nos postos, o que facilita. Só que o fato de solicitar pulseira não quer dizer que agora tá com a pulseira, tá tudo certo, né? Posso beber, dormir e perder de vista as crianças, não é bem assim. Então, Santa Catarina já registrou também 22 mortes por afogamento em praias, rios e cachoeiras. Os bombeiros registraram 22 mortes por afogamento no período de 16 de dezembro até o dia 7 de janeiro. Destas, 11 mortes foram em água salgada e 11 em água doce. Vejam que é meio a meio aí, nas praias e também nos rios. A média de idade das vítimas, olha só, é de 29 anos. Na sua maioria do sexo masculino. Aqueles que vão lá e se arriscam, acham que podem, acham que sabem, né, que está tudo certo. Então, a média de idade e sexo é medida exclusivamente pelas vítimas de afogamento em água doce e salgada, excluindo as áreas privativas, ou seja, falando aqui das piscinas, né? Os comparativos dos dados de mortes por afogamento em relação à Operação Veraneio de outros anos, no mesmo período, olha, em 23-24, então, nós tivemos aí 22 mortes, no ano anterior tivemos também 22 mortes, só que mais na água salgada do que na água doce. No ano anterior, 21-22, tivemos mais em água doce do que salgada, aí tivemos 18 mortes. No ano anterior ainda 16 mortes, e no ano de 19 e 20, no verão 19 e 20, a gente teve aí 23 mortes, né? Então a gente tem essa média aí acima de 20 mortes no verão por afogamento, tanto em água doce quanto em água salgada. E mais de 1.000 pessoas foram resgatadas. Além disso, né, 1.097 pessoas foram salvas ou resgatadas pelas equipes dos bombeiros. Vejam só aí dados importantes e relevantes passados aí pelo Corpo de Bombeiros Militar a respeito da Operação Veraneio, mas chama a atenção aqui, o cuidado, a prevenção com as crianças principalmente, e esses jovens aí na média de 29 anos que se arriscam, que se aventuram nos rios e no mar, achando que podem, né? Que sem nadar, então tá tudo certo, e vão lá e acabam perecendo, infelizmente. 22 pessoas até o momento afogadas tanto em água doce quanto em água salgada nesta Operação Veraneio. Olha, agora nós vamos aproveitar aqui o espaço também do Giro de Notícias para fazer um esclarecimento à nossa população. Para fazer esse esclarecimento, nós vamos conversar por telefone com a Chantelle Ritter, da Prefeitura de Timbó, que vai fazer um esclarecimento sobre a questão da nova carteira de identidade. A gente divulgou na segunda-feira aqui a informação de que os estados tinham até o dia 11 aí para começar a emitir a nova carteira de identidade. E aí muitas pessoas entenderam que seriam elas, as pessoas que teriam que correr até o Simplifica para fazer aí a sua nova carteira de identidade. Então a Chantelle vai esclarecer essa situação para a gente. Muito bom dia, Chantelle. Bom dia, Aldair. Bom dia, ouvinte.
Tudo bem, qual é a situação então, Chantelle, com relação à nova carteira de identidade? Timbó já está emitindo? Sim, nós estamos emitindo desde março do ano passado. O que ocorre é que nem todos os estados estavam preparados para operacionalizar esse novo modelo. E aí, então, foi dado prazo para esses estados e agora, em janeiro, eles precisam entrar com nova emissão, né, do novo modelo da identidade. Mas Timbó já faz, né, o estado de Santa Catarina desde o ano passado. Certo, Chantelle. E com relação, então, àquelas pessoas que ainda têm a sua carteira de identidade válida, como é que fica? Qual é a orientação que você passa para a nossa comunidade? Os modelos anteriores, né, porque em 2021 houve uma alteração, onde as pessoas poderiam colocar na própria cédula da identidade outros documentos, título, PIS, todas essas informações. E já havia mudado, o RG passa a ser o número do CPF. Só que em 2023 mudou novamente esse modelo e essas informações que antes constavam na cédula da identidade constam somente na identidade digital e elas acessam através do Gov.br. Mas são válidas, né? As pessoas que fizeram até ali 2021 podem utilizar essa identidade até 2032, né? Então, os que fizeram, por exemplo, já aconteceu de dar os 10 anos, é interessante vir para atualizar a identidade, porque agora ela tem prazo. Muito bem, então só aquelas pessoas que têm a identidade muito antiga, então que devem procurar, mas também sem pressa, né? Não existe a necessidade aí, não vai ter nenhum tipo de cancelamento desses documentos, pelo menos por enquanto, né, Chantelle? Não, elas podem fazer bem tranquilamente, até porque mês de janeiro e fevereiro é um mês de alta demanda, devido à matrícula nas escolas, as pessoas estarem de férias, então a demanda aumenta muito. Depois de março já começa a aliviar um pouco mais. Aí essas pessoas que não têm muita necessidade ou urgência nesse momento, pode vir depois, que é mais tranquilo. Certo, Chantelle, e qual é o custo hoje para fazer a renovação ou fazer uma carteira de identidade? A primeira via do novo modelo é gratuita para toda a população brasileira. Mas, por exemplo, se ela fez o novo modelo e perdeu, a taxa estava em 44,79. Provavelmente esse ano vai ter um aumento, né? Só eu ainda não sei dizer para qual valor. Muito bem, mas por exemplo, se eu vou lá e eu quero fazer o novo modelo, para fazer o novo modelo não tem custo nenhum? Não, é de graça. Ah, certo. Então tá bom. Então o que deve ficar aqui, né, Chantelle, é que não há necessidade da população correr lá, quero fazer a renovação. Há um tempo ainda, as pessoas que têm aí a sua carteira de identidade que está vencendo podem fazer isso com bastante tempo, com bastante calma. Sim, até 2032, todas as pessoas precisarão se regularizar, né? Então, mas ainda nós temos alguns anos para que isso aconteça. Pois é, eu creio que lá no dia 25 de dezembro de 2031 vai ter uma fila aí para fazer para fazer a renovação. O brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Sim, e normalmente quando é dezembro, daí as pessoas querem viajar, mas assim, né, tem prazos, existe toda uma logística. E aí é por isso que é importante que durante o ano, se você já tem pretensão de viajar, de dar entrada na sua identidade, né? Para que não chegue lá fim do ano, não corra risco dela não chegar a tempo e você perder a viagem. Ah, pois é, isso é uma questão importante também. Quanto tempo você vai lá hoje para fazer a sua renovação da carteira de identidade? Quanto tempo leva para o documento ficar pronto? O prazo é uma média de 20 dias. 20 dias. Porque a gente dá a entrada aqui, né? Mas é impressa em Florianópolis. Depois eles mandam para a mesa regional, que é Blumenau, que aí entrega para as cidades. Né? Certo. E o documento físico demora aí, então, esses 20 dias. E o documento digital, ele é liberado também nesses 20 dias ou é liberado antes? Então, isso é muito instável ainda.
Tem pessoas, por exemplo, que houve a impressão da identidade e logo já entra no Gov.br dela, já está disponível a digital, né? Mas tem pessoas, por exemplo, como eu, que levou 2 meses para entrar o RG digital no Gov.br. Então é muito instável e a gente não tem controle sobre isso, né? Porque depende de outros órgãos. E, Chantelle, a questão do documento digital, ele tem a mesma validade na apresentação do que o documento físico? Exato. É como se fosse, por exemplo, a CNH, né? Você apresenta ela digitalmente, ela é válida. A mesma coisa acontece com a identidade. Muito bem, então. Olha, Chantelle, quero te agradecer. Era necessário aí esse esclarecimento, né, para a nossa população, porque na segunda-feira a gente passou essa informação aí de que os estados teriam aí até o dia 11 para fazer as suas atualizações e começar a emitir o novo documento, e alguma parcela aí da população acabou entendendo que quem não tinha feito ainda é que tinha que correr aí até o Simplifica para fazer a sua documentação nova, mas ficou esclarecido agora que não, né? Eram os estados que tinham aí até o dia 11 para fazer essa regularização, o que tem ainda até o dia 11 para fazer essa regularização, mas o cidadão comum aí pode ir tranquilamente, tem até o ano 2032 para atualizar o seu documento. Um abraço, Chantelle, obrigado aí pela participação aqui no Repórter Cultura. Imagine, estou à disposição. Um abraço. Essa foi a Chantelle Ritter, lá do Simplifica Timbó, falando sobre essa situação. Acho que ficou bem esclarecido agora, né, que ninguém precisa correr lá para o Simplifica para fazer a atualização do seu documento de identidade. Há um prazo para isso. Quem tem prazo para correr são os estados que ainda não estão emitindo novo documento. Santa Catarina já faz isso desde o ano passado. Então, inclusive, Timbó fazendo a nova emissão, a emissão do novo documento desde o ano passado. E assim a gente encerra esse bloco de informação para você na manhã desta quarta-feira.